A disputa por protagonismo dentro do movimento bolsonarista está chegando no seu ponto mais alto até agora. É delícia, hein? É todo mundo brigando com todo mundo. Nicolas contra Eduardo, contra Malafaia, contra Paulo Figueiredo. E a gente fica como, hein? Só no briguem, desgraçados, briguem. Bora lá, vamos falar sobre isso agora no Plantão do Meteoro. Sofia Labanca, minha trilha tá travando aqui, eu vou tirar a trilha do ar. Esses jornalistas aí, meteoro, não são imparciais, tá rindo aí pra dar essa notícia. É briga dentro do clã Bolsonaro, Sofia? Tem como dar uma notícia dessa com tristeza? Não, não. Eu tô rindo e tô rindo mesmo sem problemas em admitir isso, Ana. Eh, a gente pode colocar o começo dessa briga com o Nicolas Ferreira marcando uma manifestação aí no dia 12 de fevereiro, e que tinha como lema aí, como tema da manifestação, ser pelo impeachment do Toffoli, do Alexandre de Moraes e do Lula, tá? E daí isso fez o pessoal alguns setores do bolsonarismo ficarem bravos com ele, porque: "Espera aí, cadê a anistia? A pauta mais importante nesse momento para o Brasil, para o mundo, Ana, é a anistia do Bolsonaro", né. E o Nicolas não colocou a anistia como uma das pautas dessa manifestação. Isso acabou irritando aí alguns setores do bolsonarismo, como a gente vai ver lá no ICL Notícias, que traz aqui: "Racha bolsonarista tem cobrança de Eduardo briga com Nicolas e Michele fritando bananinha". A gente já chega nessas outras partes, vamos começar pelo Nicolas. Deputados do PL por São Paulo, federais e estaduais reagiram e publicaram nas redes um novo chamamento para o protesto, deixando de fora o Fora Toffoli e priorizando a pauta da anistia e a derrubada do veto do PL da dosimetria. Esses parlamentares mais alinhados ao núcleo duro do bolsonarismo também criaram um grupo de WhatsApp para organizar o ato na avenida, esvaziando a liderança de Nicolas. Eles estavam brigando para ver quem que mandava mais na manifestação, Ana. Os deputados emularam o comportamento do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, que tem evitado explorar politicamente a pauta do impeachment do ministro do STF, Dias Toffoli, pressionado por conexões com o Banco Master. Daí, aspas aí para o deputado Mário Frias, que falou à Folha de São Paulo que a primeira convocação foi muito clara: fora ministros do STF, fora Lula. Quando vi que não tinha nenhuma menção à anistia aos condenados por golpismo, me preocupou. Para mim, não tem pauta mais importante no Brasil hoje do que a luta para que essas pessoas, os presos do pelo 8 de janeiro, voltem para casa. Então começou com isso, Ana. Começou com o Nicolas e outros, bolsonaristas aí, brigando para ver quem mandava na manifestação, para que tem que ter anistia. Daí, Ana, o que que aconteceu? Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a gente estava vendo outro movimento acontecendo, que era a Michelle tá muito brava com o Jair Bolsonaro, porque ele indicou o Flávio como seu sucessor, a ponto que ela chegou a repostar vídeo do Tarcísio, postado pela esposa do Tarcísio, que era praticamente um vídeo de campanha do Tarcísio, e a Michelle repostando isso. Daí, o Eduardo, vendo esses 2 movimentos aí, do Nicolas e da Michelle, começou a cobrar os 2 por apoio. "Escuta, Nicolas, Michelle, cadê o apoio ao Flávio Bolsonaro, que é o herdeiro aí indicado pelo Jair do bolsonarismo?". E daí o Eduardo recebeu respostas tanto da Michelle quanto do Malafaia. A Michelle respondeu postando isso aqui: Isso deixou "Banana mesmo. frita". 91ª refeição. Sou grato a Deus por me dar saúde, condições e criatividade para cuidar do meu amor através de algo tão simples e tão cheio de significado. A comida feita com carinho. Ele ama banana frita e quando envia sempre diz que é uma surpresa boa. Isso aquece meu coração.
super cheio de significado, banana frita. Caraca. Não acho que E seja um caso daqueles tipo: "Jogou o limão mofado no lixo, é o meu emoji", lembra dessa história do bebê? Acho que seja isso, viu. Vai lá, não, continua. não. Enquanto isso, o Malafaia diz que Eduardo Bolsonaro ajudará Flávio se ficar calado. E daí, Ana, ok, então a gente já tá vendo aí, Nicolas e Michele brigam com o Eduardo, aí o Malafaia briga com o Eduardo, e daí entra o Paulo Figueiredo e briga com o Malafaia. Paulo Figueiredo postou esse print aqui dizendo: "Alguns dias não queria Flávio como candidato de jeito nenhum e dizia que não tinha chance. Agora já está querendo dar pitaco sobre como Flávio deve ser apoiado. Não deixa de ser um avanço, não é? Vou deixar o pastor amadurecer um pouco as ideias, acabaremos alinhados". E daí no meio de tudo isso, aparece o Carlos. Já se passaram quase 2 meses desde que Jair Bolsonaro, preso ilegalmente e torturado, lançou seu filho como pré-candidato à presidência da república. Um lado curioso e talvez positivo é ver Flávio Bolsonaro liderando apenas com advocações maciças das tias do Zap e dos tios do churrasco. Para quem não pegou, tá aqui a indireta. Só as tias do Zap e os tios do churrasco estão apoiando o Flávio. Ninguém mais está apoiando o Flávio, de acordo com o Carlos. Isso paradoxalmente indica que ainda há tempo para que a engrenagem profissional e legal entre em campo, mesmo que de forma muito, mas muito atrasada. Ou seja, ele está dizendo que todo mundo que não está apoiando o Flávio está muito, mas muito atrasado. E a gente vai mais para o final. Essa semana a roda deve girar. Se girar, confirma-se que o atraso foi erro. Se não girar, deixa de ser estranho, passando a ser um sinal. Sinais, quando ignorados, costumam se transformar em certezas incômodas. Ou seja, ele está dando um ultimato para que Michele e Nicolas comecem a apoiar o Flávio até essa semana. Vai em frente. Uma obviedade, briguem desgraçados, briguem. Mas tentando falar um pouquinho sério, não é de espantar não, porque todo o pensamento da direita e extrema-direita, coisa uma vibe mais individualismo, né, cada um por si, essa coisa toda de desprezar o coletivo, aquilo que é feito, né, para todos. Espanta que diante desse tipo de momento, eles simplesmente não dão conta pra si. Verdade. Vai ser sempre essa disputa por poder, vai ser sempre essa coisa de um pro outro. "Ah, Ana, mas na esquerda também tem isso". Tem. Tem também de poder, tem também com os coleguinhas, mas eu diria que isso é talvez uma entendi, é a base do pensamento dos caras, é a individualidade, é o cada um por é o, né, o meu primeiro. Então é normal que eles não consigam, né, se alinhar em muita coisa. Além disso, existe um fator, que é o fator seu grande líder está afundando. Isso em qualquer agrupamento de pessoas tende a provocar um efeito que teóricos aí, que barata voa, tá. Basicamente é isso. Tá todo mundo desesperado, todo mundo lutando pela sucessão, né, todo mundo lutando para conseguir pegar esse lugar, para ser o próximo. O Nicolas certamente acha que ele é o novo, cada um dos claro, acredita ser o sucessor. A Michelle acredita ser a sucessora. Eu digo que eles deveriam, é claro, todos eles confiar nos seus corações. E para si, os outros têm dó, e sim, é você, você.
escolhido para ser ou escolhida, tá, para ser o sucessor do mito. Cadê? Enfim, não tem não tenho muita esperança de que vá se alinhar. Eu já muitas vezes alimentei uma parte lá no fundo, assim, ainda acha que não, eles não é possível, eles têm que ter um plano, no final eles vão largar toda essa bagaça, essa discussão e vão apoiar o Tarcísio mesmo. Mas você sabe que cada dia fica um pouco mais difícil eu acreditar nisso, sabe. Eu tô quase acreditando que não. É, o Valdemar jura que vai conseguir resolver isso. O Valdemar garante que Michele e Nicolas apoiarão Flávio e minimiza a racha no clã Bolsonaro. Eu duvido muito, eu Duvido, duvido muito. duvido, até porque ninguém tem controle sobre quem tem, e esse é um ponto também. O Valdemar não tem controle que ele acha que ele clã. E nem sobre a Michelle. O Bolsonaro não tem controle sobre a Michelle não tem controle sobre o Bolsonaro e nem sobre os filhos do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro não têm controle sequer sobre a própria língua. Vão ter controle sobre os outros? Tem. Tem. Vai ser esse eu acho que vai ser esse caos até o final, assim. E aí de novo, volto para essa coisa, quanto mais desesperadora a situação fica, mais eles se debatem, quanto mais se debatem, é que nem areia movediça, debate pior fica, né. E aí você se debate mais e assim sucessivamente, tá. Então vai ser tende a ser, né, mas tende a ser essa situação se agravando cada vez mais. Acho que eu vou pensar no pior cenário aí, talvez o único cenário que poderia consolidar isso era se o Flávio de fato se firmasse como candidato. O problema é que as pesquisas não têm mostrado isso, apesar deles quererem insinuar isso, não, que o Flávio está lutando aí, não sei o quê, muito bons cenários. Não tá, ele tem uma rejeição muito forte, é muito ele estabelecer enquanto candidato, né. Então eu acho que o desespero tem que aumentar à medida que percebendo que é furada. Que bom, né, positivo pra hoje. É isso, Sofia, ficamos por aqui É isso, ficamos por aqui. com uma notícia positiva. Eu vou aproveitar para dar um recadinho aqui, então, de notícia positiva, a gente tem que aproveitar, e eu quero aproveitar para recomendar o café da Vero Café. Você já conhece o serviço? Se não conhece, eu vou te contar, hein. Ó, você faz assinatura de café e o café vem na tua casa, bonitinho, caixinha, café selecionado, de origem boa, que você pode conhecer, pode saber quem produz, qual é o impacto ambiental. É café de altíssima nota, tá? Boas avaliações, café gostoso. Você escolhe se você quer em grão ou em pó. Eu escolho em grão porque eu sou a chata do café aqui. É verdade, e eu tô adorando o serviço, tá? Super recomendo pra vocês. Tem o cupom Meteoro que vai estar indicado aí nesse vídeo. E usando o cupom Meteoro, você pode ter 30% de desconto na assinatura mensal, ou você pode ter brindes na assinatura anual. Eu quero falar sobre isso hoje, inclusive tô abrindo aqui a descrição, porque tem novidade hoje, tá. Ou você pode ter 10% de produtos da lojinha. A novidade que eu queria falar pra vocês é que agora, tá, ó, é só agora nessa ó, a gente tá lançando o Iced Coffee, que é esse aqui, é o café com gostinho de morango, é uma delícia esse corte aqui, mas essa semana, quem assinar Oro vai ganhar os brindes que já ganha e mais um Iced Coffee. Então, ó, saca só os brindes. 3 cafés da linha Vero todo dia, o caramelícia, frutíssimo e chocolatudo, que são delícia, uma prensa francesa de bambu, um guia de preparo e um deste café aqui. Apaixonada por ideia que hora postando. É esse aqui. Fica aí a dica.